Constantinos Cavafis, poesia completa, tradução de José Luís Costa, edição Assírio Alvim, é uma das sugestões do Pedro Mexia para esta rúbrica de podcast este mês. Pedro, porquê o Cavafis e porquê este livro? O Cavafis tem tido várias traduções ao longo das décadas em Portugal. Começou por uma edição de poemas do Jorge de Sena, traduzidas a partir do inglês. Já o Cavafis era um nome particularmente conhecido, evidentemente, na Grécia, embora ele vivesse em Alexandria, tivesse vivido em Alexandria, mas é um poeta de língua grega e de cultura grega. Já era um poeta muito conhecido e com particular reconhecimento em Inglaterra, porque ele viveu em Inglaterra e era anglófilo e trabalhava para a administração colonial inglesa em Alexandria. E depois houve, ao longo essa já eu fui acompanhando, Joaquim Manuel Magalhães, com um grego, Nikos Pratsinis, depois o Manuel Rezende e agora esta poemas, da Assírio Alvim, traduzida pelo José Luís Costa, que é a primeira realmente completa, embora a do Manuel Rezende fosse quase completa. Porquê esta questão do completo é quase completa? Porque o cânon que o Cavafis estabeleceu e que constava de publicações curtas e variáveis que ele mandava a algumas pessoas, ele nunca se preocupou demasiado em ser muito conhecido para além de um estrito círculo. São 154, mas ele tem o dobro desses poemas. Esta edição junta-os todos e entre esse dobro dos poemas estão os poemas publicados, mas que não fazem parte desse cânon. Estão os poemas repudiados, os poemas que ele rejeita, mas não destruiu, não é? E estão também os esboços, estão também os poemas em prosa. E os não publicados. E os não publicados e os poemas em inglês. E isso dá-nos uma imagem muito completa. A tradução é muito boa, é muito fluida. Enfim, eu não sei grego, portanto não sei, mas em geral o Cavafis aparentemente não parece difícil de traduzir porque é muito narrativo e declarativo. Tem um pós-fácil da Tatiana Faia. Tem um longo pós-fácil muito circunstanciado da Tatiana Faia, que é uma classicista e poeta. E o Cavafis tem duas ou três características muito curiosas. Por um lado, é alguém que começa a escrever ainda no século XIX e os poemas que ele escreveu no final do século XIX, que estão maioritariamente entre os rejeitados ou não publicados, ainda é derivativo do que se fazia naquela altura, do decadentismo, etc. E depois, no século XX, 1905, em diante, torna-se um poeta diferente e mais moderno, e na última década, coincidindo com o advento dos modernismos, nomeadamente no princípio dos anos 20, ele morre em 32, salvo erro, se torna um poeta completamente moderno. E isso é curioso de seguir esse percurso, que é um pouco parecido com o do Yeats, que também viveu mais ou menos entre as mesmas datas. Essa é uma. Outra é o caráter homoerótico dos poemas, que não sendo, evidentemente, raro na história da poesia, naquela época, e sobretudo ainda na época, digamos, do ponto de vista inglês, da época vitoriana e depois, ainda era uma ousadia, não é? E são poemas que não são propriamente poemas eróticos no sentido de descrição de atos sexuais. A própria descrição física é sempre muito genérica, mas o que está sempre presente é, por um lado, o desejo por homens e o desejo, aliás, na tradição grega, por rapazes. Sempre, aliás, o livro chama-se Aquele Belo Rapaz. Diz sempre um rapaz de 20 e tal anos e tal. Não há referência, não, felizmente, a outras idades mais complicadas. Enfim, acho que há uns adolescentes, mas em geral é um rapaz de 20 e tal anos, eu não sei o quê. E então são poemas que nós sabemos que muitos deles eram prostitutos. Mas também há histórias que não são necessariamente biográficas de encontros, de engates, etc. E é muito explícito, não propriamente
no que diz, mas na afirmação de que a beleza e o prazer que se encontra numa relação entre dois homens é tão nobre como isso, torna-o importante, não apenas do ponto de vista sociológico, mas até do ponto de vista histórico, mas até do ponto de vista do que a poesia pode dizer, até onde pode ir, e ele reclama isso de uma forma muito forte. O elemento mais importante é o facto de os poemas serem relativamente lineares, porque são narrativos e porque têm quase todos uma espécie de moralidade, às vezes implícita, outras vezes mais declarativa, mas baseiam-se em episódios e pseudo-episódios da Antiguidade Clássica. Porque é que eu chamo episódios e pseudo-episódios? Porque muitos são baseados em acontecimentos históricos e em figuras históricas, outros são efabulações a partir de acontecimentos históricos, portanto ele ficciona coisas que não aconteceram historicamente, e outros são invenções totais a que ele finge que são acontecimentos históricos. E para isso é indispensável, como esta edição tem as notas, porque nós, a altura, há números que reconhecemos como sendo reais. Quando fala de Nero, por exemplo, nós sabemos quem era o Nero, outros sabemos que são fictícios, como o Aquiles, mas depois há outros que nunca ouvimos falar, e às vezes são verdadeiros, outras vezes a nota diz: não há ninguém conhecido com este nome que seja identificável. Portanto, ele basicamente, a partir de biografias do género biográfico, do Plutarco e outros autores, utilizou essas figuras históricas para compor alegorias universais e universalizantes que valem para o período, e por isso é que ele é um helenista convicto. No fundo é essa ideia de que o que a Grécia nos deixou, a língua e a cultura, foi a possibilidade de escrever, neste caso de escrever sobre coisas que são intemporais. O que se passa... Mesmo que seja uma batalha, é uma batalha que nós podemos reconhecer nos dias de hoje. É como no teatro grego, os sentimentos que lá estão ainda existem, fazem parte da natureza humana. E, portanto, essas alegorias têm qualquer coisa de intemporal, e é tão intemporal que, de repente, há um poema que fala no Canadá, e nós quase saltamos na cadeira porque como é que no Canadá aparece aqui neste poema, porque não há um poema também que fala de cinema, mas em geral as referências são ou claramente antigas, ou então num tempo de continuidade histórica entre o passado e o presente, e são muito memoráveis. Há muitos poemas sobre a ambição frustrada, sobre quer a histórica, quer a pessoal, é um dos grandes poetas europeus do século XX.